Fala galera, beleza? Mais um assunto que tem muita chance de aparecer lá na Uniub, né? Ou até em outro vestibular, Unicamp, por exemplo, é a parte de interações intermoleculares. Pessoal, vale a pena fazer uma revisãozinha disso daí. Seguinte, a gente tem, isso é muito importante, nós temos interações dentro da molécula e nós temos interações entre as moléculas. Dá uma olhadinha aqui, dentro da molécula, entre o átomo de H e de O na água, a gente tem uma ligação intramolecular. Você pode falar intramolecular ou interatômica. Agora, entre uma molécula de água e outra molécula de água, a gente tem a interação intermolecular. Tá claro? Então tem a ligação intramolecular dentro da molécula, pode ser iônica, covalente ou metálica, e a gente tem entre as moléculas interações intermoleculares, que é o assunto dessa aula de hoje aqui. Aqui na direita tem mais um exemplo. Eu tenho a molécula de HCl, uma molécula está interagindo com outra molécula. Essa daqui é a interação intermolecular entre as moléculas. Agora, dentro da molécula, a gente tem a ligação intramolecular. No caso do HCl é uma ligação covalente. Beleza? Pessoal, as ligações entre átomos, covalente, iônica e metálica, elas são muito mais intensas do que as interações entre as moléculas. Tá joia? Bom, isso que eu falei para você está mais destacado agora aqui. Ligações interatômicas e intramolecular. A gente tem a ligação iônica, também chamado de eletrovalente, a ligação covalente, também chamada de molecular, tem a normal e tem a dativa, a coordenada ou dativa, e tem a ligação metálica. Então, entre átomos, dentro da molécula, são essas três interações aí. Agora, entre as moléculas intermoleculares, nós temos a dipolo induzido, dipolo permanente, ligações de hidrogênio e íon dipolos, as principais, São as principais. Vamos dar uma lembradinha então, isso é importante. Relação de forças. Ligações interatômicas, iônica, covalente e metálica, são mais intensas que as interações intermoleculares. Tá legal, pessoal? Agora, interações intermoleculares. A gente vai começar falando de moléculas apolares. Quando a gente tem uma molécula apolar, entre essas moléculas, você vai ter a dipolo induzido, dipolo induzido. Mas você deve se lembrar que ela tem alguns sinônimos. Moléculas apolares, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo instantâneo, forças de dispersão de London ou forças de Van der Waals. Pode usar qualquer uma delas quando a molécula for apolar. Beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos. Deixa eu ver se tem interesse. Aqui, moléculas apolares de I2, pessoal. A molécula, toda substância simples é apolar, menos o ozônio, mas toda substância simples é apolar. Então o que vai acontecer? Entre uma molécula polar de I2 e outra molécula, você vai ter choques. Esses choques fazem com que as nuvens de elétrons sejam jogadas para um dos lados. Tá? Então aparece um dipolo momentâneo e você vai ter atração entre esses dipolos. A gente chama de dipolo induzido porque ele foi induzido, ele não é permanente. Ele apareceu por causa do choque, tá? Dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Aqui eu tenho alguns exemplos de moléculas apolares. Dá uma olhadinha, O2, N2, P4, Cl2 e 2Br2. Guarda isso que pode te ajudar na prova. Toda substância simples é apolar, com exceção do ozônio.
Os hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos são apolares. Todos os gases nobres são apolares, pessoal. E aí tem alguns exemplos, né? Ó, CCl4. Tem até uma diquinha aqui. Quando no carbono você tem 4 ligantes iguais, a molécula é apolar. Se pelo menos um deles for diferente, aí a molécula fica polar. BH13, toda molécula de boro, né, com 3 átomos iguais é apolar. Aqui, ó, beleza? E toda molécula que tem berílio com 2 ligantes iguais também é apolar. Legal? Ó, isso aqui é legal saber. A lagartixa, ela consegue andar em cima do teto, né? Por causa das forças de Van der Waals, por causa da dipolo induzido, tá? Então a patinha dela interage com a parede e faz com que ela não caia, tá certo? Agora, interações intermoleculares quando a molécula é polar. Meus queridos, quando a molécula é polar, você vai chamar de dipolo permanente, dipolo permanente. Ou, se você quiser, né, apenas dipolo-dipolo. Tem exemplo aqui, ó. A parte negativa de uma molécula interage com a parte positiva de outra molécula. Por exemplo, HCl. De boa? Gente, agora, as cargas, elas são permanentes. Um elemento é mais eletronegativo, fica negativo. O menos eletronegativo fica positivo. Não teve que ter choque para aparecer essas cargas. Então você vai ter dipolo permanente ou simplesmente dipolo-dipolo. Aqui, ó, HCl apareceu. O cloro é mais eletronegativo, fica negativo, tudo bem? O H vai ficar positivo. Aí o que acontece? O H positivo de uma molécula interage com o Cl negativo de outra molécula. Tá certo? Dipolo permanente ou simplesmente dipolo-dipolo. Aí eu tenho aqui alguns exemplos de moléculas polares com interações do tipo dipolo-dipolo. Pessoal, HCl, HBr, HI, SO2, aldeídos, cetonas, éter, tá? São moléculas polares que a gente vai ter as interações do tipo dipolo-dipolo. Agora, cuidado, ó, vou chamar a sua atenção de novo. Aqui eu tenho uma molécula de HCl, outra molécula de HCl, outra molécula de HCl. Gente, vamos ficar atento a esse detalhe. Ó, aqui, entre as moléculas, é uma interação intermolecular. Aqui, ó, é a dipolo permanente. De boa? Só que dentro da molécula, entre os átomos, a gente tem uma ligação intramolecular. Aí, no caso, vai ser uma ligação covalente. Tá? Ficou claro? Então, ó, entre átomos, no HCl, é a covalente. No caso polar, porque os átomos são diferentes. Agora, entre as moléculas, dipolo permanente e dipolo permanente. Aí, chegou na que mais cai. As ligações às antigas pontes de hidrogênio. Galerinha, ocorrem entre moléculas polares que possuem hidrogênio ligado ou em flúor, ou em oxigênio, ou em nitrogênio. Quando tem H ligado em FON, você vai ter as ligações de hidrogênio. Exemplos: HF, ó, H ligado em FON, né? HF. A água, por exemplo, interações de hidrogênio. Na amônia tem H ligado no N. Álcool tem a hidroxila, então tem ponte de hidrogênio. Ácido carboxílico, fenol, aminas primárias e secundárias. Tudo que está aqui nessa tela é exemplo de molécula que tem ligações de hidrogênio entre si. Ok? Aqui, ó, tem um exemplo. No caso, a gente tem a molécula de água, ok? O oxigênio negativo vai interagir com H positivo de outra molécula. Como você tem um elemento muito eletronegativo, no caso o oxigênio, interagindo com hidrogênio, você chama isso de ligações de hidrogênio. Aqui tem um outro exemplo, ó, aqui está a molécula, né, de água angular, o H de uma molécula está interagindo com o O de outra molécula. Tá certo, pessoal? Aqui, ó, e isso daqui que é a interação intermolecular, ó.
Tá? Aqui que nós temos a ligação de hidrogênio, beleza? Dentro da molécula é ligação covalente, ó, entre o H e o O é ligação covalente. A ligação de hidrogênio é entre uma molécula e outra molécula. Aí a gente tem a interação de hidrogênio entre uma guanina e a citosina, que o pessoal da biologia fala para vocês, de novo destacando que é entre uma molécula e outra molécula. Tá joia? Isso daqui vale a pena a gente comentar. Nós temos uma molécula aqui de etanol, ó, tá vendo? Etanol, outra molécula de etanol. Galera, a hidroxila de uma molécula vai interagir com a hidroxila da outra molécula, tá? O H de uma molécula interage com o O de outra molécula, a gente vai ter a ligação de hidrogênio, beleza? No caso, interação intermolecular, não esqueça disso daí. Aqui, só um detalhezinho, ó, lá a gente mostrou duas moléculas de etanol interagindo com ligações de hidrogênio. Galera, a ligação de hidrogênio ela pode acontecer também entre moléculas diferentes. Aqui a gente tem o etanol novamente, tá? Interagindo com moléculas de água, tá vendo? Ok? Então eu posso ter ligação de hidrogênio entre moléculas diferentes. Vale a pena dar uma destacada aqui. Se você pegar 50 ml de etanol e 50 ml de água e misturar, o volume não dá 100 ml. Justamente por causa das interações, das ligações de hidrogênio. Isso faz com que as moléculas sejam aproximadas e você tenha uma contração de volume. Então, se você juntar 50 ml com 50 ml, né, água e etanol, não vai dar 100, vai dar uns 96 ml mais ou menos. Um detalhezinho que pode aparecer na prova. Agora, gente, ó, isso daqui é muito importante. Ó, a dipolo induzido é a interação mais fraquinha que tem. Lembra, né? Dipolo induzido, forças de London, força de Van der Waals, é quando as moléculas são apolares. É a interação mais fraca. Depois vem as moléculas polares, dipolo permanente, que são interações mais fortes que a dipolo induzido. E as ligações de hidrogênio, entre essas três aqui, é a mais forte. Tá? Quando a gente tem ligações de hidrogênio? Quando tiver hidrogênio ligado em FON. Detalhes, isso aqui também é uma coisa que pode aparecer na prova de medicina, galera. Ácidos carboxílicos podem formar moléculas dímeras. Galera, o grupo funcional de ácido, a carboxila, ela é muito polar. Você tem o oxigênio aqui, muito polar, outro oxigênio, e tem H ligado em FON. Então, ácido carboxílico faz ligação de hidrogênio. E olha só que interessante, quando você pega, por exemplo, ácido acético, um recipiente com ácido acético puro, é muito comum a gente encontrar moléculas dímeras, uma molécula atraindo outra molécula, uma colando na outra. Qual que é a consequência disso? Como uma molécula cola na outra, a massa dobra. Então, se você comparar, por exemplo, o ponto de ebulição de um ácido carboxílico e de um álcool com massas próximas, o ácido vai apresentar maior ponto de ebulição, por causa das moléculas dímeras. Beleza? E para finalizar, a gente tem íon dipolo. Óbvio, no próprio nome está dizendo, né? Ocorre entre íons e moléculas polares. Então, se você tiver, por exemplo, um cátion e a água, que é uma molécula polar. Gente, entre o íon, entre o cátion e a água, a gente vai ter a interação íon dipolo. Tá joia? Aqui eu tenho sal de cozinha. Quando a gente coloca o sal de cozinha em água, a água dissocia e envolve, né? As moléculas de água envolvem os íons. Ó. Esse processo na química eu chamo de solvatação. Aí eu tenho a solvatação de novo. Ó, íon negativo envolvido por moléculas de água, íon positivo, solvatação é o fenômeno aí. Detalhe, a íon dipolo, ela é mais intensa que a ligação de hidrogênio, tá? Depois vem a dipolo permanente e a mais fraquinha dipolo induzido. Beleza, moçada? Então é isso daí que a gente queria mostrar para você, tá certo? É isso aí. Eu espero que você tenha entendido direitinho. Dá uma atençãozinha a esse assunto, porque tem uma chance enorme de aparecer nas provas para vocês.
Tá ok? Um abraço, muito obrigado.